Bíblia Sagrada, versão King James atualizada, livro Levítico. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferta ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue. Eles o derramarão ao redor, sobre o altar que se encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse local será uma oferta queimada, de agradável aroma diante do Senhor. Se sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado do norte do altar diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue por cima ao redor do altar. Depois o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse local será uma oferta queimada, de aroma agradável perante o Senhor. Se sua oferta ao Senhor consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar. E fará seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á então o papo e as penas, lançá-los-á ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posto sobre o fogo. Esse local será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Se alguém oferecer ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, terá de ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles tomará um punhado dessa melhor farinha preparada com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar, como porção memorial. É a oferta queimada, de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oferta de cereal permanecerá a Arão e a seus descendentes. É a parte santíssima dos manjares, porquanto foi tirada das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Quando ofereceres uma obração de massa cozida no forno, a flor da farinha, a melhor farinha será preparada em bolos ázimos, sem fermento, amassados com azeite, ou em pães finos, sem fermento, e untados com óleo puro de oliva. Se tua oferta for uma oferta de cereal cozido na assadeira, seja da melhor farinha amassada com óleo e sem fermento, tu a partirás em pedaços e derramarás azeite em cima. É uma oblação. Se tua oferta for uma oblação cozida na panela, seja igualmente preparada a flor de farinha com azeite. Levarás ao Senhor a oferta de cereal que assim for preparada, será apresentada ao sacerdote que aproximará do altar. Da oblação o sacerdote preparará um memorial que queimará no altar como oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oblação permanecerá a Arão e a seus filhos e descendentes. Parte santíssima dos manjares do Senhor. Nenhuma das ofertas de cereais que oferecerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada ao Senhor. Poderás oferecê-los ao Senhor como ofertas das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda a obração que ofereceres,
e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. E toda oferta juntarás uma oferta de sal a Deus. Toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Se ofereceres ao Senhor uma oblação de primícias, será sob a forma de espigas testadas ao fogo ou de pão cozido com grãos moídos, que farás essa oferta de cereal dos primeiros frutos. Sobre ela acrescentarás azeite e lhe porás incenso, pois é uma oblação. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal moído e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito, que o homem oferecerá perante o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os filhos e descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. O homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de perfume agradável ao Senhor. Se for animal pequeno do rebanho que alguém oferecer como sacrifício de comunhão ao Senhor, deverá oferecer um macho e uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, ele oferecerá perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os filhos e descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, o homem trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor preparado no fogo. Se sua oferenda consistir em uma cabra, a oferecerá perante o Senhor. Porá a mão sobre sua cabeça e a imolará diante da tenda do encontro, e os filhos e os descendentes dos filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar em redor. E isto é o que oferecerá em seguida como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. É, portanto, para todos os vossos descendentes uma lei perpétua: em qualquer lugar onde habitardes, não comereis gordura nem sangue. O Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem a intenção de fazê-lo, mas transgride de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo portanto culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor até a entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro, e molhará o dedo no sangue, fará 7 aspersões diante do véu do santuário, perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas, em forma de chifre, do altar do incenso que é queimado diante do Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na tenda na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará: a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e está próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do bovino sacrificado como oferenda de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos: o couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento, isto é, tudo o que restar do bovino,
Ele levará para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e refringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Perante o Senhor, os anciões da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do trono, diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda do encontro um pouco do sangue do novilho. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu, no lugar santo perante o Senhor. Depositará então um pouco do sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar que se encontra diante do Senhor, na tenda do encontro, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos que está na entrada da tenda do encontro. Então retirará do animal toda a gordura e a queimará no altar. E fará com esse novilho, como se fez com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito da expiação, e a partir de cada chifre, cada chefe de família, e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento, e a queimará na mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Quando um líder pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Entretanto, assim que se concretizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. Na presença do Senhor é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre que se prolongam nos cantos do altar dos holocaustos. Em seguida derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará apropriação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se alguém da comunidade indevidamente ou sem querer incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno será considerado culpado. Sendo assim, quando se concretizar o seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo, e ela será perdoada. Se trouxer uma novilha como oferta pelo pecado terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará, em benefício dessa pessoa, propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada. Os casos em que é necessário oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunho de algo que observou ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém ainda que por descuido vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou ainda de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa se tornará impuro também e será culpado. Se alguém, ainda que sem querer,
tocar impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impuro e será culpado. Se alguém irrefletidamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto a respeito do qual alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar conhecimento do que fez, será culpado. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar seu pecado e trazer perante o Eterno, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício, a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Se não tiver recurso para oferecer uma ovelha, uma rês de gado miúdo trará perante o Senhor, sem sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu. 2 rolinhos ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave, que é o sacrifício para tirar pecado, e o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca, sem separar a cabeça. Em seguida aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Esse é o sacrifício para cancelar a culpa pelo pecado. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto, segundo a forma ritual prescrita, e fará expiação pelo pecado cometido, e a pessoa será perdoada. Se contudo alguém ainda não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como sua oferta para tirar pecados. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com a farinha, pois essa é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Esse ato lembra que a oferta toda é consagrada a Deus, é portanto um sacrifício para tirar pecados. Assim o sacerdote fará propiciação em favor das pessoas do povo por qualquer desses pecados cometidos, haverá perdão para o contrito. E, como no caso das ofertas cereais, o restante da farinha pertence ao sacerdote. Então o Senhor orientou Moisés: quando alguém cometer uma falta, pecando sem intenção deliberada em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base num peso padrão do santuário, como oferta para tirar o pecado dessa culpa, tirar o peso dessa culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5 do valor como restrição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas a sua iniquidade. Portanto, para tirar sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem essa intenção, ela será perdoada. Esse é um sacrifício de separação, e essa pessoa é, sem dúvida, responsável por seu pecado diante do Senhor. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés essas ordens para o povo de Israel: se alguém pecar, cometendo uma falta contra o Senhor, enganando seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado, ou deixado sob seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando-o ou extorquindo-lhe, o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou sugerir falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo portanto pecado, quando dessa modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu, ou de que se aproveitou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado.
ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso, fará a total restituição e acrescentará a esse momento um quinto do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. O sacerdote depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho, será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito da expiação diante do Senhor, e ele será perdoado qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. São estas as leis a respeito da oblação, a oferta de manjares e cereais, após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais, com a farinha da oferta eles prepararão um pão sem fermento, e se alimentarão desse pão em lugar sagrado no átrio da tenda do encontro. Não se cozerá com lenha, com levedo. A porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou é uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão, das ofertas de alimentos consagrados a Deus, o Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência: tudo o que neles tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. E disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido: um jarro da melhor farinha, como oferta regular de manjares. Metade dela será oferecida pela manhã, e a outra metade ao pôr do sol. Numa assadeira se fará com azeite bem misturada a trará. Em pedaços cozidos trarás a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote deverá fazer o mesmo. Por estatuto perpétuo, essa oferta será completamente queimada com sacrifício a Deus, o Senhor. Com sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a Arão e a seus descendentes as seguintes instruções: esta é a lei da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote a oferecer pelo pecado a comerá no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, estas deverão ser lavadas em local santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida no vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la, porquanto se trata de oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para expiação no lugar santo não será comida, terá de ser completamente queimada. Essas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar.
Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Essa é a oferta de reparação. E todo homem que seja de uma família de sacerdote poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas cereais assadas em forno ou cozidas em uma panela ou ainda preparadas numa assadeira pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda oração amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. Este é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o realizar por gratidão, então junto com sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermento e amassados com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Portanto, se ajuntará essa oferta aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Toda a carne do animal deverá ser comida do mesmo dia em que for oferecida em louvor e sacrifício, não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Contudo, queimar-se-á no fogo no terceiro dia tudo que restar da carne desse animal. Se ao terceiro dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que ofereceu não será aceito, não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne. Mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor, terá sua alma bem banida do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer, de ser humano, de animal ou qualquer réptil ou coisa imunda, e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz e comunhão que pertence ao Eterno Senhor, aquela alma será também banida do meio de seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir para qualquer uso, entretanto de maneira alguma a comereis. Todo aquele que comer a gordura de animal do que se faz uma oferta queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, quer se trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso do meio do seu povo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: quem oferecer um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor terá de dedicar parte dele ao Senhor, como suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e o moverá na presença do Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. Contributo dos vossos sacrifícios pacíficos de comunhão, dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do descendente de Arão, que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque de fato eu tomo dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz e comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo, dou-os a Arão, o sacerdote, a seus filhos. É uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servir ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel que lhes dessem, no dia da Assunção, lei perpétua para todos os seus descendentes.
Esse é o sinal oferecido ao holocausto, à oblação, ao sacrifício para a expiação do pecado, as ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação dos sacerdotes e as ofertas de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seu sacrifício ao Senhor, ao Eterno, o Senhor. E o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: toma Arão e seus filhos, as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto cheio de pães asmos sem fermento, e manda que o povo todo se reúne em frente à tenda do encontro. Fez Moisés como o Senhor orientou, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Disse-lhes Moisés: eis o que o Senhor mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banharem-se com água, pôs a túnica em Arão, e colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura como uma faixa de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também o urim e o tumim. Ele pôs a mitra e o turbante na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, como coroa sagrada em sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez de acordo com a vontade expressa do Senhor. Moisés tomou, então, o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e os consagrou. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar, o altar e seus utensílios, a bacia e sua base. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, a fim de o consagrar. Em seguida mandou os filhos de Arão aproximarem-se e revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cinturões e colocou-lhes as mitras sobre a cabeça, tudo conforme o Senhor havia orientado. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo depositou um pouco do sangue sobre todas as pontas em forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou, cumprindo com isso o rito de expiação. Amou ainda toda a gordura que envolveu, tomou ainda toda a gordura que envolveu as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto ao couro do novilho, a sua carne e aos seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr sangue sobre o altar em redor. Em seguida, esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e toda a gordura. Lavou com água as vísceras e as patas e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferta queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, do polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um depositou um pouco do sangue do sacrifício da ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Tomou a gordura, a cauda gorda do animal, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre, e a coxa direita. Então do cesto dos pães ázimos sem fermento que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão
e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante do Senhor. Depois Moisés pegou-os de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de cheiro agradável ao Senhor. Moisés também tomou o peito, que era sua própria porção, do carneiro da ordenação, e o moveu diante do Senhor, com o gesto característico do ritual de apresentação, exatamente como o Senhor o havia orientado. Em seguida pegou Moisés do bálsamo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu-os sobre Arão e suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isso consagrou Arão e suas roupas sacerdotais, assim como seus filhos e as vestes deles. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne da entrada da tenda do encontro, ali a comereis com pão que está no cesto do sacrifício da ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão, vós o queimareis. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da vossa ordenação ao sacerdócio. O Senhor ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda do encontro, observando o ritual do Senhor, para que não morrais, pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal, e no 8º dia Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, e 2 de 1 ano e sem qualquer defeito para o holocausto, e mais um bovino e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei aos sacerdotes desses animais juntamente. Oferecei os sacrifícios desses animais juntamente com a oferta de cereais misturada com azeite. Fazei tudo conforme vos oriento, pois hoje, com toda certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. Então Moisés falou ao povo: isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que sua glória vos apareça. E voltando-se para Arão, orientou o Moisés: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferta do povo e faze por ele o ritual de propiciação de acordo com as instruções do Senhor. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro de sacrifício por seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão molhou nele o dedo e aplicou-o sobre as pontas em forma de chifres do altar, e derramou o restante do sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do altar, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro e queimou-os também em cima do restante da oferta queimada. Em seguida Arão apresentou as ofertas do povo, pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou-o e ofereceu-o a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o próprio pecado. Em seguida pegou o animal e ia ser morto para a oferta, que é completamente queimada, e ofereceu a Deus, exatamente conforme mandava a lei. Depois solicitou que se apresentasse a obração, a oferta de cereais. Tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim imolou o bovino e o carneiro, em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar em redor. Eles lhe apresentaram também a gordura dos 2 animais, a cauda do gordo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados,
E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar, queimou a gordura no altar. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez o gesto característico do mover de apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu a mão sobre o povo e o abençoou. E então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava, atônito, todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e perceberam ali mesmo onde Deus estava, e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Então Moisés convocou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário, e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puseram pelas túnicas, e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os vossos cabelos e não rasgueis as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também, e a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes e todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixeis a entrada da tenda do encontro para que não morrais, visto que fostes ordenados com bálsamo sagrado da unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhes ordenara. Depois o Senhor falou a Arão e orientou: quando verdes a tenda do encontro, tu e teus filhos contigo. Quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo. Não bebais vinho nem bebida fermentada, isso para que não morrais. Assim, essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Isso sempre que tiverdes de separar o sagrado, e isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés, Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: tomai a obração, a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-a, sim, sem fermento, junto ao altar, porquanto é santíssima. Comê-la-eis no lugar sagrado, é a parte estabelecida para ti e para teus filhos, das oferendas queimadas ao Senhor. Assim, pois, me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, tu, teus filhos e tuas filhas contigo, podereis comer no lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concedida a ti e a teus filhos como parte das ofertas de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação que acompanham as gorduras queimadas te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor, e sem vista da lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado, e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: por que não comestes a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para
remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor, visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário. Ali devias comer a carne conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: eis que eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Contudo, há essas coisas que se passam comigo. Contudo, e essas coisas que se passaram comigo, será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável. Então disse o Senhor Deus a Moisés: Arão, orienta, pois, os filhos de Israel de todos os animais que vivem na terra, esses são os que podeis comer. Todo animal que tem casco fendido, dividido em duas unhas e que rumina, são as seguintes espécies das quais não podereis vos alimentar: dentre aqueles que ruminam, ou mesmo que tem casco dividido. Tereis, portanto, como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o porco, porque, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas, e vive na água dos mares e dos rios, podereis comer. Contudo, todos os animais que não têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, todos os animais que infestam as águas e todos os seres viventes que nela se encontram, vós os tereis como imundos. Serão para vós imundos, não comereis sua carne de modo algum, e abominareis seus cadáveres. Tudo que vive na água, sem ter barbatana e escamas, será para vós imundo. Dentre as aves tereis por imundas, e não comereis delas, pois são impuras as seguintes: as águias, os urubus, as águias marinhas, os açores, os falcões, qualquer espécie de corvo, as corujas, as gaivotas, as avestruzes e qualquer espécie de gavião, os mochos, os corvos marinhos, as íbias, as gralhas, os pericanos, os abutres, as cegônias, as garças, as polpas e também qualquer espécie de morcego. É também impuro todo inseto que anda e voa, mas podereis vos alimentar dos insetos que têm pernas que saltam. Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão com 4 pés, vós os tereis como imundos e proibidos a vossa alimentação. Contraireis a impureza deles. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente imundo até a tarde. Todo aquele que transpor seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Quanto aos animais que têm casco, porém não dividido, e que não rumina, vós os considereis impuros. Todo aquele que os tocar ficará imundo. Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente impuro até a tarde. E todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar as vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são considerados impuros para vós. Dentre os animais que se arrastam pelo chão, são os seguintes os que considerareis imundos: todas as espécies de ratos, topeiras, lagartos, grandes crocodilos, lagartos da areia, lagartos pintados, lagartixas, camaleões. Dentre todos os répteis, esses são aqueles que considerareis impuros. Todo aquele que os tocar quando estiverem mortos todo aquele que os tocar quando estiverem mortos ficará imundo até o pôr do sol. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, torna-se impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio será imerso
em água e ficará impuro até a tarde, depois voltará a ficar puro. Toda vasilha de argila na qual for depositada ou cair um deles, ou ainda parte de seus corpos, deverá ser quebrada. Seu conteúdo tornou-se, portanto, absolutamente impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido. Todo alimento que se come será impuro, ainda que só umedecido com essa água, e toda bebida que se bebe, qualquer que seja, se tornará impura em contato com essa vasilha. Tudo aquilo sobre o qual for depositado ou caíram de seus cadáveres, ou mesmo parte de seus corpos, será considerado impuro, imundo. Forno e estofa serão destruídos, pois tornaram-se igualmente impuros e serão proibidos para vós. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água em grande quantidade, ela permanece pura. Entretanto, quem tocar no cadáver ficará também imundo. Se algum dos seus cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá impura. Porém, se o grão for umedecido com água e um dos seus cadáveres cair sobre ele, vós os tereis por impuro. Se morrer um dos animais vos servem de alimento, se morrer um dos animais que vos servem de alimento, quem tocar seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da sua carne deverá lavar suas vestes e ficará imundo até a tarde. Quem transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará também impuro até a tarde. É, portanto, proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. Tudo que se arrasta sobre o ventre, quer caminhe sobre patas ou com auxílio de muitos pés, enfim, todos os animais que se movem rente ao chão, vos são proibidos como alimentos, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos com todas essas espécies de répteis que andam de rasto. Não vos contamineis em contato com eles, e não sejais contaminados ao vos alimentardes deles. Porquanto eu sou Yahvé, o vosso Deus, vos santificados e vos tornais santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e os que são impróprios. Falou o Senhor a Moisés e orientou: fala aos filhos de Israel e instrui-os. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. Em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor e realizará por ela o ritual da propiciação, e ela retornará purificada. Todavia, se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e a outra para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção
ou uma mancha brilhante na pele que não possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um de seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar afetado a pele o pelo tornou-se embranquecido e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais funda que a pele, e sobre ela os pelos não tiverem embranquecidos, o sacerdote ordenará o isolamento do enfermo por um período de 7 dias. No 7º dia, o examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamá-lo puro, pois trata-se apenas de uma espécie de tumor sem maior gravidade. Então o enfermo deverá simplesmente lavar as roupas que estiver vestindo e o sacerdote o declarará puro. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar a espalhar-se pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele, o sacerdote declarará impuro. Trata-se de lepra ou doença grave na pele. Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzido ao sacerdote. Este o examinará e, se observar sobre a pele uma espécie de tumor embranquecido e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado brancos também e houver uma ferida aberta no local, então é a evidência de um caso crônico de grave doença contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro. Isso não o isolará, pois que, sem dúvida, esse enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote observar, este a examinará, e se constatar que a lepra ou doença similar tomou todo o corpo e a pele tornou-se branca, ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta sobre a pele do doente, ele será declarado impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa será impura, porquanto uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Se a ferida em carne viva retroceder e a pele começar a tornar-se branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Este a examinará e, se a parte afetada tornou-se branca, a pessoa tornou-se pura novamente, e o sacerdote proclamará que está realmente purificada. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e no lugar surgiu uma área inchada e branca ou mesmo uma mancha avermelhada, a pessoa que se apresentará ao sacerdote. Este o examinará. Se verificar um aprofundamento visível da pele e embranquecimento dos pelos ao redor da ferida, o sacerdote o declarará impuro. É tipo de lepra que se manifestará na úlcera cutânea. Se ao examiná-lo, o sacerdote não constatar pelos brancos nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Ele será declarado impuro. Se a enfermidade se desenvolver sobre a pele e um caso de lepra ou outra grave doença contagiosa. Contudo, se a mancha permanecer estacionária sem se estender, é cicatriz de úlcera ou de furúnculo, o sacerdote então poderá declarar essa pessoa pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar tornar-se brancos e a ferida ficou mais profunda que a pele, é lepra ou outra grave doença contagiosa que se desenvolve quando provocada por queimadura. O sacerdote declarará essa pessoa impura. Porém, se o sacerdote notar que os pelos da ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda que a superfície da pele e sua cor é clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar em isolamento durante o período inicial
de 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote a examinará outra vez, e se a mancha tiver se espalhado, então é lepra, ou outra grave doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Entretanto, se a mancha permaneceu estacionária, sem se propagar na pele, mas pelo contrário tornou-se pálida, nada mais é que um inchaço provocado por queimadura, o sacerdote então proclamará essa pessoa pura, pois é apenas uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma enfermidade de pele sobre o couro cabeludo ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se perceber que a ferida ficou ainda mais funda que a pele, e se os cabelos ao redor tiverem amarelados e finos, declarará o enfermo impuro, pois se trata de tinha, isto é, um tipo de lepra da cabeça ou do queixo. Se ao examinar esse caso de tinha constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelo e ralo, o sacerdote isolará por 7 dias o tinhoso. No sétimo dia, examinará a enfermidade, e se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não está amarelado, que não há depressão visível da pele, o enfermo rapará a cabeça ou queixo, sem cortar os pelos que estão na parte afetada pela doença. O sacerdote mandará que ele fique no isolamento por mais um período de 7 dias. No sétimo dia, examinará novamente a enfermidade, e se constatar que não se desenvolveu sobre a pele da cabeça, que não há depressão visível da pele, o sacerdote proclamará puro o enfermo, e que deverá lavar as roupas que estiver vestindo, assim estará purificado. Porém, se depois do ato de purificação a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará outra vez o enfermo. Se verificar que, de fato, a doença se espalhou pela cabeça, não é necessário que sejam encontrados cabelos amarelados, é o desenvolvimento da tinha sobre a pele, e o enfermo deverá ser considerado impuro. Contudo, se a tinha parecer estacionária e o pelo escuro voltou a crescer nela, é porque a enfermidade está curada, o enfermo está puro, e o sacerdote o proclamará purificado. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem esbranquecidas, o sacerdote as examinará. Se verificar que essas manchas sobre a pele são de um branco pálido e sem brilho, trata-se apenas de algum tipo de eczema que se desenvolveu sobre a pele, o enfermo é considerado puro. Quando os cabelos de um homem caírem, ele será calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da cabeça da frente da cabeça, ele estará meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na pele, calva na frente ou detrás da cabeça, é lepra ou outra grave doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem, e se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco, rosado ou avermelhado com a mesma aparência da lepra de pele, então o homem está leproso e é, portanto, impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois está enfermo de grave doença contagiosa sobre a pele da cabeça. Uma pessoa que sofre a lepra ou outra grave doença contagiosa de pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Quando em uma veste feita de lã ou de linho aparecer mofo, ou num tecido de linho ou de lã, ou mesmo em um pedaço de couro, ou qualquer objeto feito de couro, surgiu uma mancha avermelhada ou avermelhada, esverdeada ou avermelhada, então é mofo, e deverá ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias no lugar separado. No sétimo dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a coberta ou qualquer objeto feito de couro, é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto
atacado tornou-se, portanto, impuro. Serão queimados serão queimados a veste, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre o qual agarrou-se essa doença, pois é um tipo de lepra contagiosa que, neste caso, deve ser destruída pelo fogo. Entretanto, se ao examinar o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará simplesmente que se lave o objeto atingido e o isolará pela segunda vez durante um período de 7 dias. Após haver lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará outra vez e, se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que tenha se espalhado, o objeto será considerado impuro. Tu o queimarás totalmente no fogo, quer esse mofo corrosivo tenha atingido um lado, quer o outro lado do objeto. Mas se, ao examinar, o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então apenas rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Contudo, se depois desse procedimento o mofo aparecer novamente sobre a veste, o tecido, a coberta ou o objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa, e então queimarás no fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade após a lavagem ficará puro depois de lavado uma segunda vez. Essa é a lei para o caso de lepra na veste de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se trata de declará-los puros ou impuros.